que terminar essa parte aí, tá? Fizeram uma avaliação lá no Unimestre? Sim. Eu refiz um. Fez? Tá fácil? Eu refiz a da Juliana. Tava mais fácil que a primeira. Mais fácil que a primeira. A do professor eu achei mais fácil a primeira. A A do minha? André eu não refiz. Deixei quieto. Sim. Não fez. Você achou difícil, Arthur? Achei mais difícil que a primeira lá. Você refez, estava mais difícil. Sim. É, eu achei que estava mais fácil. Mas, enfim, né? Na outra eu tirei 9, era uma tentativa. Então, e essa aí você Eu tentou. errei. Sim, tentei mais vezes. Deixa eu colocar o meu óculos aqui, porque vai chegando a idade. A gente já não vai conseguir enxergar direito. Bom, beleza, pessoas. Vocês estão vendo a tela aí que nós paramos ontem nessa parte, né? Que é justamente a parte que nós falamos sobre o desvio vertebral, né? A espondiolitese. Nós vamos dar continuidade somente até terminar essa parte da coluna vertebral e depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre o trabalho de vocês e também vamos entrar em coluna total, tá? Então, é essa que nós vamos fazer. Depois disso, nós já vamos para a parte torácica, tranquilo? Então, tem bastante protocolo aí. Eu tenho que fazer as questões de protocolo para vocês e já colocar no sistema. Outra coisa, terça-feira, não esqueçam que nós temos a aula de veterinária, certo? Terça-feira, às 19h20, creio eu. Para uns vão perder uma aula, outros vão acabar ganhando outra aula aí. Então vamos lá. Na última aula nós falamos referente à parte lombar, né? Mostramos algumas imagens referente a essa estrutura, falamos de alguns desvios, continuamos falando do ligamento posterior e do anterior, que segue longitudinalmente na parte anterior e na parte posterior das vértebras, e os láteros laterais também. Então, hoje nós vamos dar continuidade a isso, nós vamos continuar falando sobre o processo de realização da captura das imagens. Na ressonância magnética, a imagem ela é capturada no momento de perda de energia. Então, quando eu tenho o meu declínio, aí a imagem, no momento do relaxamento, a imagem é capturada pelo computador. Esse processo de ganho e perda de imagem se dá de duas formas, um intracelular e outro extracelular, até que depois que você desliga o campo, a energia toda se dissipou. Começou com nada, terminou com nada também. Tudo aquilo que você ganhou, você perdeu. Dentro dessa imagem, conforme nós vimos também em coluna vertebral, nós temos aqui os traçados que vão pegar a parte inferior do meu corpo vertebral e a parte superior do corpo vertebral posterior, como nós já tínhamos dito. Então, esse espaço vertebral aqui, eles têm que estar comprometido e tem que estar dentro da imagem. Essa imagem é uma imagem em T2, eu consigo ver aqui a parte fibrosa, a parte líquida e a parte fibrosa separadas, e eu vou estar sempre utilizando o meu escanograma nas linhas principais que são os meus interesses. Então, nós temos aqui a S1, depois eu tenho L5, L4, L3 e assim por diante. Então, eu peguei lá da base do sacro e vim subindo esses cortes. Posso fazer diferente? Posso começar de cima para baixo? Pode, mas daí você vai perder uns 3, 4 segundos contando as vértebras. Se você sabe onde é a base do sacro, é só você ir puxando esses traços, e puxando esses traços você consegue facilmente fazer todo o alinhamento que você precisa nesse planejamento para a coluna lombar. Professor, eu tenho que fazer toda a coluna lombar? Sim, a não ser que haja um pedido para você fazer unicamente de uma determinada seção, mas geralmente você faz de toda a coluna.
Então, da mesma forma que eu fiz cervical, eu tenho que pegar a base do occipital e até a minha primeira vértebra torácica. Quando eu vou fazer a torácica, eu tenho que pegar a última vértebra cervical, a primeira lombar. Quando eu vou fazer lombar, eu pego a última torácica e vou até a base do sacro, que é a minha primeira vértebra sacral, certo? Vértebras sacrais são fundidas e as coccígeas também são fundidas. Então, eu faço o traço para cada espaço articular, cujo qual eu tenho interesse, e depois eu realizo os meus exames e eu vou fazer a montagem, tanto no axial, quanto no coronal, quanto no sagital. Nós já vimos isso anteriormente nas outras aulas. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo, prof. Tranquilo, né? Tomografia também é parecido, nós já comentamos sobre isso. Muito bem. A minha imagem aqui, por exemplo, ela é uma imagem de uma pessoa que já tem algumas deformidades vertebrais e deformidades também no canal medular. Quem pode me indicar aqui onde está o primeiro risco de patologia dentro desses corpos vertebrais? Quem chuta aí? Conseguem falar? A L5 ali parece que tá com aquelas bordas escuras ali. Parece que tá bem desgastada. L5, L4, L3 e a L1 também. Se você ler certinho, tá lá escrito L1, né? Então tá bem lá no rodapé da imagem. Então Aonde? eu tenho aqui, ó, a base do sacro aqui. Então, lá. 5, 4, 3, 2. Olha o estado da minha L1 aí, ó. Eu tenho uma fratura nessa L1, tá? Então, essa fratura, ela pode se dar por vários fatores. Pode ser genético, predisposição para que isso ocorra, né? Pode ser que pela imagem nós podemos dizer com certeza que já é uma pessoa que tem uma determinada idade, uma idade avançada, né? Nós vemos o desgaste não só naquele corpo vertebral, mas em outros, ó. Na torácica eu vejo aqui também, olha aqui. Então eu vejo lesões, eu vejo comprometimentos do canal medular lá na base do sacro, eu vejo desgastes praticamente completo da vértebra sacral. Então, da última lombar. Então, assim, é um processo longo, tá? Essa ponderação, ela está em T1. T1, eu vou sobressaltar a gordura e vou deixar mais opacificado as partes que têm fluidos. Essa outra imagem, ela é em T2, então aquilo que é fluido, aquilo que é líquido vai aparecer numa imagem maior e é a imagem do mesmo paciente. Então eu tenho aqui, olha esse abalauamento aqui, ó. Isso aqui, além de provocar dor, vai provocar parestesia também nos membros inferiores desse cliente, desse paciente, tá? A vértebra danificada aparece aqui, ó, da mesma forma. Então, aqui eu tenho até um acúmulo de sanguinolento, aqui, um acúmulo de líquido dentro dessa vértebra. Em casos assim, uma cirurgia geralmente é recomendada. Isso se a pessoa tiver condições financeiras para isso, porque o único tratamento que geralmente pode ser posto aqui é uma reconstituição de corpo vertebral utilizando cimento cirúrgico, tá? Então, é feito uma cirurgia, eles colocam um molde aqui, retiram esse resto de corpo vertebral, colocam um corpo vertebral cirurgicamente adaptado, né, artificial, e a pessoa tem uma melhora na qualidade de vida. Lembra que nesses casos, lembra que eu comentei da minha mãe na aula passada? Esses casos aqui, nós estamos prevendo melhora na qualidade de vida, nós não estamos prevendo aqui cura. A pessoa não vai fazer natação, não vai sair correndo, não vai voltar a andar de bicicleta, não, mas ela vai ter uma vida que possa suportar mais a dor e a falta de movimentação da coluna vertebral. Tranquilo? Ah, professor, depois disso a pessoa pode voltar a jogar tênis? Não, não vai conseguir, tá? É mais em termos de qualidade de vida, melhora da qualidade de vida. Bom, eu coloquei aqui uma imagem. Essa imagem é uma imagem anatômica. Nós vamos
simplesmente ver algumas estruturas, são as principais estruturas que nós vamos observar, porque essas estruturas estão aqui justamente para ser diferenciadas. Então, eu tenho, começando de baixo para cima, eu tenho aqui, ó, esse espaço vertebral, que já está abaloado, mas é uma área de interesse. Eu tenho esse espaço do canal medular, que se projeta e aquilo começa a ficar menos fibroso, porque ele vai se diferenciar nessa região e vai se projetar lá embaixo, como a cauda equina. Vocês devem ter visto isso em anatomia, né? E esses espaços aqui, que são vasos, na verdade, são veias e artérias que passam de um lado para o outro, lá na região lombar. Então, a região lombar, ela é uma região muito delicada, muito sensível a uma série de coisas. Primeiramente, porque eu tenho aqui uma série de inervações, o corpo, através do seu sistema nervoso central, vai se dividindo as suas inervações, né? Então, parte dele vai para os membros superiores, parte vai para a parte torácica, parte vai para a parte abdominal, e ele termina lá embaixo na cauda equina, que se prende ao cóccix, né? E permite que as sensações se liguem aos seus neurônios máximos, né? Que são os maiores neurônios que tem, e sai lá da pontinha do seu hálux e sobe até a coluna vertebral, tá? Para isso, eu tenho que ter todo esse espaço medular aqui livre. Por quê? Porque isso me depende de velocidade. Por exemplo, quando você bate com o seu pé lá na quina da mesa, a velocidade do seu neurônio é fazer o quê? Mandar a informação para o seu canal medular, o seu canal medular ir lá para o encéfalo, e retornar essa informação mostrando para você onde é o ponto de dor. Automaticamente você sabe que você bateu o dedão do pé, né? Você não bate o dedão do pé e depois de 1 minuto você vai sentir, puxa, bati o dedão do pé, tá doendo agora. Não, é instantâneo. É instantâneo. Então você bateu lá o dedão do pé, automaticamente, em questão de menos de 1 segundo, você já sabe aonde foi que seu corpo foi atingido. Para isso eu preciso ter justamente esse espaço aqui fluindo bem com as minhas informações através dos meus neurônios. Vocês estão cientes que nós temos neurônios somente no encéfalo? Não é somente no cérebro. No corpo todo, você tem feixes de neurônio que trazem e levam as informações em velocidade elétrica. Então, vamos lá. O primeiro fator é o cone medular, que ele fica na parte superior. Então, antes dele começar a se dividir aqui na região da pelve e se dispor em se transformar em cauda equina, ele está lá em cima e ele vai se transformando num cone, como se fosse um feixe. Depois nós temos veia base vertebral, que é justamente esse pequeno espaço que nós temos aqui, e temos lá o disco intervertebral da L1 e L2. Então, eu tenho aqui esse disco vertebral. A maioria das patologias que acabam se desenvolvendo são em 2 pontos principais. Nessa região de L1, L2 e nessa região da base do sacro. São os pontos onde, geralmente, há maior compressão do organismo, maior compressão do seu canal medular e ocorrem os determinados desvios. Disco da L5 com a S1. Esse disco da L5 com a S1 também sofre bastante desgaste, tanto que naquela patologia que nós vimos anterior, pessoal, eu voltar aqui, olha aqui. Olha o estado que está esse disco, né? Então, eu tenho compressão, tenho desgaste e, possivelmente, pelo formato aqui do cóccix, é uma imagem de um feminino, ou seja, é uma mulher, tá? Deve ser uma senhora já por volta dos seus 70, 80 anos de idade. Já vem padecendo com isso há bom tempo. Por quê? Gente, quando nós falamos que uma pessoa de 60, 55 anos tem uma coluna nesse estado, é um achado. Como assim? É muito nova para ter esse tipo de perturbação nas vértebras. 50, 55 anos, né, 60 anos, é nova. É nova. Um estado vertebral desse aqui, tirando problemas congênitos, isso aqui a pessoa tem bem mais de 65 anos, né? 70, 72, 70, daí para cima. Aí já ocorreu
essa disfunção aqui. A não ser que ela seja uma pessoa que trabalhou 40 anos da vida dela sentada, como eu falei anteriormente, numa máquina de costura ou fazendo alguma atividade que ela ficou mal acomodada ali na cadeira e a postura dela foi se deteriorando por causa disso. Tá? Então, voltamos lá. Temos aí a quinta vértebra e as estruturas que nós estávamos visualizando. Tem lá o corpo vertebral e o disco da L5 com a L1. Bom, aqui já tem uma imagem em coronal. Essa imagem coronal, ela vai me dar dois grandes fatores. Primeiro, eu vou ter esse feixe, que é aquele feixe cônico que começou a se distribuir aqui entre as ramificações. Então, ele está aqui e eu consigo ver justamente as ramificações, juntamente com algumas artérias que vão descer pela pelve, ciático, que o pessoal chama muito. Então, esses são os fatores principais. O músculo psoas, que aqui eu vejo que ele teve um desgaste maior de um lado e do outro não, né? E aqui as raízes nervosas que vão sair ali pela cauda equina e vão ser irradiadas para os membros inferiores, tá? Nessa região, como eu tenho uma grande parte de inervação, o que vai acontecer? Essa inervação, a nível cirúrgico, é muito mais delicada. Vou dar um exemplo de um caso clínico que chegou ao nosso conhecimento. Uma jovem, ela tinha o quê? 19 anos de idade. Ela estava com muita dor no quadril, muita dor na pelve, e ela foi fazer um ultrassom, achou que era problema uterino, achou que era algum tipo de cisto, tal. A preocupação principal era essa, porque ela não queria ter filho ainda, aquelas coisas, né? E no final das contas, ela tinha um cisto na cauda equina, na parte posterior, um cisto volumoso. Pode ter se formado por N coisas, pode ser uma queda que ela teve, ou andar de bicicleta de uma má forma, ou, enfim, não dá para você saber, nem se foi na infância dela, ou nem se foi recentemente. Simplesmente era um tumor na região da cauda equina. O que aconteceu? O médico falou, olha, não dá para operar. Por quê? Porque o risco de você cometer um engano, cortar um nervo é muito grande, ainda mais numa pessoa nova. O que ela teve que fazer? Ela teve que fazer um processo de ablação. Já ouviram falar em ablação? Sim ou não? Já. Então, como que funciona a ablação? Coloca lá, né, um catéter na região e vai esquentando aquela região para que o tumor diminua de tamanho, né? Essa é a principal função desse tipo de processo para diminuir o tumor. Ela fez, num determinado tempo, isso daí. Depois de alguns anos, não deu 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, teve um regresso, teve outro tumor na mesma região. E ela foi fazer o mesmo processo, mas ela já foi alertada. Falou, olha, você pode tirar isso aí 10 vezes a cada 2 anos. Pode acontecer de aparecer outro na mesma região, porque é o tipo do tumor. Cirúrgico não dá para ser, então o que você vai ter que fazer, vai ter que estar passando por esse procedimento de ablação, tá? E depois disso, descobriram que ela, na verdade, ela tinha caído e ela tinha quebrado o cóccix quando ela era criança. E quando você quebra o cóccix, o que tem que fazer? Tem que recolocar esse cóccix de volta no lugar. E essa colocação, como foi mal feita, acabou gerando compressão na região da cauda equina dela, provocando esse tipo de tumor. É uma teoria, na verdade ninguém sabe, né? De repente o fato dela ter quebrado o cóccix dela ser torto, porque não ficou direito no lugar, não tem nada a ver com o tumor. Mas, como é feito o levantamento em relação a isso, os médicos acabam chegando em conclusões mais palpáveis através disso. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre panorâmica de coluna vertebral total. Essa panorâmica, ela vai me dar uma visão de todo o perfil geral da coluna vertebral do meu paciente, tá? Geralmente, eu quero que vocês façam mais uma pesquisa. Eu sei que eu estou falando para vocês de pesquisa, mas ninguém tem visto nada, né?
Tem um Muita programa... coisa. Oi? Pode falar, sou todo ouvidos. Não, é que tem bastante coisa de um dia para outro pra gente fazer. Sim, é legal, não é? Então, olha É. só. Tem um programa, deixa eu falar o nome do programa para vocês antes que eu me esqueça, chamado QOps. Já ouviram falar? Não, Não, Nunca ouviram falar no QOps? nunca. não. Então, anotem aí. Deixa, inclusive, eu vou dar uma olhadinha aqui nos meus arquivos. Se eu tiver, eu já mostro para vocês como que esse QOps funciona. Mostra aí pra nós ver, professor. Baixa no Play Esse, Store ou na internet, professor? olha, no Play Store, eu acho que você não vai encontrar, não. Mas você vai encontrar alguma coisa no YouTube, só que tá tudo em francês. Merci. Tá tudo em Bah. francês, viu, velho? Então, padeci, porque entender francês é uma coisa, agora você interpretar o que os caras estão falando, e escrita, então, é pior ainda. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se vocês encontrarem esse software aí meio que hackeado, vocês me informem, por favor, viu? Porque esse QOps é uma coisa muito fina. Já faz um tempo que ele está no Brasil, mas o único lugar que realmente utiliza ele legalmente é o Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. Então, eu vou dividir a tela aqui com vocês. Eu encontrei um material antigo aqui, mas vou parar aquela apresentação. Vou abrir essa aqui. Tá aparecendo aí? Tá. Sim. Muito bem. Então tá lá. Qual é a função do QOps? O QOps, ele vai dar para você, de forma numérica e matemática, todos os desvios que essa coluna vertebral possa ter, desde a base lá do seu occipital até o seu processo sacral lá embaixo. O processo, como é que chama mesmo aquele que tem lá embaixo? Oxígeno, tá? Então, ele vai me dar todas as diretrizes possíveis que eu possa traçar. Eu vou traçar simplesmente 3 pontos e ele vai me dar todo o restante em si. Como ele é um programa pago e não custa barato, são poucas as pessoas que têm. O que ele vai fazer? Todo o sistema de informatizado, pessoas e pacientes, ele vai te dar tudo aquilo que você precisa saber dentro desse programa. Você vai colocar todas as informações do paciente, incluindo altura, peso, e você vai traçar depois qual é o biotipo desse cliente, o biotipo desse paciente. Pela altura, pela idade, pelo peso dele, ele vai te dar uma estimativa de capacidade de força dessa coluna vertebral. Ou seja, para tudo, nós já viram aqueles testes de força que geralmente tem na internet, que os caras colocam 2 pistões apertando, sei lá, uma bolinha de ping-pong para saber quanto de pressão aquela bolinha suporta? Esse programa ele faz uma coisa parecida. Ele vai medir, né, e vai criar uma forma de tratamento para colocações de prótese. Então, ele vai estar lá, paciente, vai dar o número do paciente e vai te dar todas as possibilidades que tem para você fazer justamente essa aquisição. Vai estar lá a idade, vai estar lá o tipo, né? E ele vai fazer um relatório completo desse paciente. Aí ele vai traçar uma imagem. Essa imagem eu vou pegar do raio-x digital.
Estão lembrados do minhocão, que eu posso fazer no raio-x convencional também? Ele também vai fazer o mesmo processo, ó. Eu vou pegar a imagem digital, aqui uma pessoa do sexo feminino, e ele vai traçar ponto a ponto qual é o desvio e quais é o espaçamento que eu tenho entre essas vértebras. Então, eu vou pegar um ponto próximo aqui ao colo do fêmur, vou pegar o acetábulo e ele vai traçar automaticamente linhas e vai me dar o percentual de desvio depois, ó. Tá? Com isso, ele sabe se você tem um pisar errado, se a sua perna está mais contraída do que a outra, ou se você tem, por exemplo, uma disfunção em algum dos fêmurs. Ele vai traçar isso aqui para mim, e aí, desde lá da coluna vertebral, eu traço uma linha reta para se dizer, olha lá, ó, qual é o desvio padrão que eu vou ter dentro dessa coluna vertebral. Olha aqui o desvio. Ele começa a medir lá do colo femoral, passa pelo acetábulo para saber se você não tem desgaste, e aí ele vai medir o desvio dessa coluna vertebral, tanto no anterior quanto no posterior. Não é você que lida com isso. Aí ele vai dar um traçado, ó. Eu tenho tanto de desvio de um lado, tanto de desvio de outro, aí o médico calcula e manda realizar uma cirurgia com a prótese adequada para esse paciente, ó. Olha isso aqui que dá hora. Professor, ele serve como também prevenção de futuras patologias ou é só para doenças já que já constam? Não, quer dizer, a prevenção para patologia desse tipo, que é o desgaste, geralmente é densitometria óssea, né? Mas para escoliose, para esses tipos de desvio, ele só vai marcar qual é a quantidade de desvio, qual é o procedimento mais indicado. É isso que ele faz, né? Então, eu tenho aqui, olha, para alinhar a cabeça dos fêmurs aqui no acetábulo. Aqui, só de você visualizar, você já sabe que a pessoa tem um desvio grande e esse lado do quadril tá diferente desse lado do quadril, né? Só de você observar. Mas olha o desvio. Isso aqui acarreta uma série de outros problemas, né? Os arcos costais como estão aí, né? Olha o tanto de desvio que a pessoa tem. E aí ele vai medir isso e vai procurar fazer o quê? Olha, desvio dela é na coluna. Na coluna, então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar primeiro um ajuste aqui nos fêmurs, para que eles fiquem paralelos entre si, e depois eles vão acertando as demais curvaturas que a pessoa tem dentro da coluna vertebral. Tá? Eu achei que vocês já tivessem ouvido falar no QOPS. Quem deu imagem para vocês? Quem falou de qualidade de imagem, não, como é que é? De meios digitais. Meios digitais foi o Felipe? Radiologia digital? É. Foi. Era para eu ter falado isso aqui. Diga. Mas no caso, essas imagens que o senhor está mostrando são radiografias? Radiografias digitais. Tá, mas aí a minha dúvida é, por exemplo, o senhor mostrou lá que ele faz as medidas direitinho, né? Mas o posicionamento do paciente tem que estar praticamente perfeito, né? Porque se o paciente estiver desalinhado no raio-x e for culpa do posicionamento, vai dar um diagnóstico errado, não? Tá, agora vamos lá. Qual é, olha a pegadinha, vamos ver se você consegue responder. Qual é o posicionamento técnico em radiologia, o qual eu utilizo para mostrar desvio de crescimento ou desvio de pelve ou coisa parecida? Qual é? A pessoa tem uma perna mais curta que a outra. Qual é o posicionamento que eu utilizo? É aquele com peso, não? O com peso no chão, ele é para ver os ossos com peso em cima, não é isso? Não é com peso. Não é com peso. Eu não me recordo, professor. Não é com carga. Escanometria. Estão lembrados? Pego o paciente, deito ele na mesa, pego a régua, coloco a régua entre as pernas deles, bem certinho, com os pés lá embaixo, paralelo, e aí eu radiografo essa régua, ela tem as marcações de chumbo, eu radiografo. E aí o médico olha, ele sabe qual é o desvio do joelho e da pelve da pessoa, através da numeração que tem na régua. Então, esse é o primeiro procedimento, escanometria.
Depois que eu faço a escanometria, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer coluna lombar, torácica e cervical, tanto no AP quanto no perfil. Através da escanometria, o médico sabe a diferença do desvio da coluna da pessoa pela posição dos joelhos ou pela posição do quadril. Por isso que nós fazemos escanometria, tá? Esse equipamento, ele pega a imagem escanométrica e ele traça todos os fatores para eu poder saber quais são os desvios. Professor, o que isso tem a ver com ressonância magnética nuclear? Simples. Sem a ressonância magnética nuclear, depois que você faz esse tipo de procedimento, nenhum médico te dá nem anestesia. Isso aqui ajuda? Isso é fantástico, gente. Esse programinha aí é um programinha fantástico para você saber qual é o percentual de desvio, qual é a prótese mais ideal para eu colocar, que tipo de prótese eu tenho que pôr, e daí por diante. Vou ter que fazer cirurgia onde? É no acetábulo, é no joelho? Onde eu tenho que compensar essa distorção? O QOPS vai dizer isso para você. É aqui, aqui, é ali, onde eu tenho que fazer a reposição dos desvios. A ressonância magnética vai me dar se existe condição de fazer o que o QOPS pediu. Porque eu não tenho aquela inervação final lá, que é uma inervação toda caudal, né? Então, essa inervação vai me mostrar justamente se é possível ou não realizar o exame. Deu para entender? Sim. A imagem não é bonita? Ele dá umas imagens bem bonitas nisso aí. Deixa eu ver se eu tenho algum outro material aqui relacionado ao QOPS. Depois eu até mando para vocês. Eu acho que eu devo ter um vídeo, mas esse vídeo não vai rodar aqui para vocês, não. Estou tentando rodar vídeo faz tempo aqui, eu não consigo. La présence positionnée sur l'onglet questionnaire, il faut noter en fait. Vê se aparece para vocês aí, por favor. Sim. Apareceu? Tá vendo? Tá tudo em francês. Deixa eu ver aqui, ó. Ele vem falando passo a passo, mas tá tudo em francês. Eu tentei até colocar uma legenda para traduzir, não consegui. Deixa eu adiantar mais. O que ele está aplicando referente ao software. Bom, enfim, pessoal, depois se vocês tiverem um interesse maior, a gente pode trabalhar em cima desse material também, ou eu mandar para vocês de alguma forma. Eu acho até que eu vou fazer umas aulas em cima disso aqui depois. Só tem que pegar um pouquinho mais do francês. Vou tentar achar, ver se tem hackear, professor. É bem interessante, viu? Esse programinha, ele é bem interessante mesmo. Deixa eu ver uma parte que ele pega a composição das imagens aqui. Estão vendo aí, não? Sim. Tá vendo? Ele pega um lado ali, pega o outro, passa uma linha desde lá da cervical até embaixo e faz a medição
da base do sacro. Então, assim, Queops, ele vai dar para vocês justamente quais são as medidas, qual é o procedimento mais viável, né, do corpo vertebral inteiro da pessoa. A ressonância magnética, ela vai dar quais são as condições que eu tenho para que esse procedimento seja realizado e se é possível realizar esse procedimento. Não só como colocação de pinos e próteses para alinhar novamente a coluna da pessoa, porque isso tem que ser gradativo, né? Não é uma cirurgia que você faz de uma hora para outra, isso demora um determinado tempo até que tudo se alinhe, e depende muito também da faixa etária da pessoa. Se a cirurgia não for feita dentro do prazo adequado, aí não adianta você ter feito ressonância magnética, usar o Queops e tudo mais. Por quê? Porque, evidentemente, que quando você vai envelhecendo, fica mais difícil você justamente colocar essa estrutura óssea no lugar, né? Não tem tanta mobilidade assim quanto uma criança, uma pessoa mais jovem, uma criança, um adolescente. Todo demais... Professor, não te cortando, professor, meu pai fez uma cirurgia, colocou uma prótese da L1 até L5 e ele tem 55 anos. Cara, deu bicho. Deu bicho pra ele se adaptar, até porque ele não parava quieto em nenhum momento, né? E para o corpo receber também foi bem difícil, cara. Bem Teve difícil. recusa e tal. Ainda tem isso também, tem a rejeição, ainda tem mais essa. Apesar que existe um monte de droga referente a isso, mas sempre vai ter aquele risco, que não é um risco pequeno, referente à rejeição, né? Referente à rejeição. Pessoal, então seria basicamente isso. Nós terminamos a parte que nós iniciamos ontem, que era da parte de lombar, né? Eu tenho que mandar as imagens para vocês estudarem um pouquinho anatomia, então eu vou mandar as imagens com os nomes das estruturas, depois eu vou enviar as imagens sem o nome das estruturas com uma atividade para vocês. O que nós comentamos ontem referente à produção daquele único slide, vocês vão apresentar na quinta-feira que vem. Avise os colegas, porque daí dá um tempo maior para eles realizarem esse processo. E, por favor, quem não fez as atividades das avaliações, faça as avaliações lá no sistema da sala virtual, que é a prova 1 de vocês. Mais uma coisinha, nós temos o webinar de radiologia aí, que foi feito, né? Que está aí para vocês se inscreverem. São 4 horas e tem uma taxa bem pequenininha lá para vocês. Procurem fazer as horas, porque vai ficar mais complicado a gente validar essas horas agora, certo? Se eu não me engano, em junho vão ter mais 3 dias de webinar, se tudo der certo, né? Que agora eles estão chamando de Wiki alguma coisa. Deve ter alguma propaganda aí no site da universidade referente a isso aí. Fiquem atentos também, a gente vai comunicando conforme for. Bolsistas, fiquem atentos lá, referente à documentação das bolsas, para que você não perca. Tem que fazer a manutenção dessas bolsas aí, principalmente o pessoal que é do Unedu. Quem é bolsista aí, por favor, fique atento para depois não perder o último semestre aí e acabar tendo que desembolsar uma grana para conseguir se formar. Dúvidas? Tranquilo. Marília, você é bolsista, né? Sou do ProUni. Então, Isso. A manutenção do ProUni já até terminou já. o Unedu que acho que está dando trabalho aí, né? Hein, professor, só para confirmar, são 210 horas, né? Extracurriculares. 210 horas extra. Tá, beleza. Tá bom? Pessoas, boa noite, fiquem com Deus, façam as Bom final de atividades semana. e semana que vem nós fazemos a apresentação aqui, beleza? Beleza.